Vamos abrir Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler em uníssono Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e 2. Leamos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Nosso Deus, agora que haverá um momento da explicação da Tua palavra, em especial é preciso que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Jesus falou que Ele iria fazer isso, nos guiar a toda a verdade, nos lembrar e nos fazer andar na verdade. Abençoa então Teu povo presente, abençoa até aqueles que porventura não Te conhecem, ó Deus. Que o próprio Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. Não só nesse ajuntamento, aonde os santos estão reunidos, ó Deus. Que haja essa operação do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, será que nós somos, de fato, cidadãos do reino de Deus? Será que na nossa carteira espiritual está ali escrito que nós fazemos parte do reino de Deus? Ou será que só Deus sabe isso? Não, pastor, ninguém pode dizer com segurança que é um cidadão do reino dos céus. Só Deus mesmo que pode afirmar. Eu quero adverti-los que não é verdade. Nós podemos saber se fazemos parte do reino de Deus ou não, através da palavra escrita, que é a revelação de Deus. E nesses versículos aqui, que fala da introdução da carta, Paulo se apresenta, diz algumas coisas sobre ele, e no versículo 2, ele fala algumas coisas sobre os irmãos aos quais ele está escrevendo. Então, quando eu reúno esses dois versículos aqui e atento para essas palavras que estão escritas aqui, eu vou ter uma visão de um cidadão do reino dos céus, que Paulo é de Deus e aos que ele está escrevendo também são. Então, vamos examinar essas palavras que aqui estão e fazer uma avaliação se a nossa carteira também é celestial, né? Vejamos então o perfil do cidadão do reino dos céus, baseado nessa introdução. Vejam, ele começa Paulo, e é interessante o significado do nome Paulo entre os romanos. É pequeno, mas não de estatura. Nós sabemos, por exemplo, pela palavra de Deus, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quer dizer, ele teve uma formação acadêmica muito grande. E dentre as seitas que existiam em Israel, ele fazia parte da seita dos fariseus, do partido dos fariseus, e ele era extremamente rigoroso. Ele era um homem muito culto, muito sábio. Agora, quando você lê as cartas que ele escreveu, de fato, ele nunca se considerou um homem grande. Ele sempre se considerou um homem pequeno. Ele chega a dizer: eu sou o menor dos apóstolos. E essa palavra, então, nos chama a atenção quando olhamos para o nome Paulo e a vida de Paulo,
o perfil do cidadão do reino de Deus é que esse cidadão tem a humildade. Em outras palavras, a humildade compõe o caráter do habitante das moradas de Deus. Se nós não somos humildes, certamente não fazemos parte do reino do Senhor. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, né, de coração. Então, a palavra Paulo significa pequeno. Lembra da humildade, que é uma marca de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Como eu falei, tanto a mansidão quanto a humildade, Jesus esboçou isso. Paulo falando acerca de si: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele não ostentava ser apóstolo, apesar de eu ser, mas ele diz: eu nem sou digno. Por que eu não sou digno? Porque eu fui culpado de muitos crentes morrerem e serem presos, né? O cidadão dos céus reconhece suas iniquidades e confessa diante de Deus e dos homens a sua insensatez. É uma marca de uma pessoa de Deus, é que ela é humilde. O filho pródigo, quando caiu em si, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele não tem dificuldade de reconhecer sua fraqueza, a sua transgressão, seja diante dos homens, seja diante de Deus, né? É muito importante isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, né, para perdoar. Aquele que vai habitar com o Senhor vê a sua pequenez diante daquele que é totalmente elevado. Quem somos nós para estarmos na presença do Senhor? É interessante que João Batista, que foi o arauto que veio antes do Senhor, ele dizia: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Veja João Batista, que era um grande profeta, o maior profeta que Jesus disse que veio, né, depois de todos os outros, e ele não se considerava o quê? Digno de se curvar e amarrar as sandálias ou desamarrar as sandálias do Senhor Jesus. Até no contar suas experiências com Deus, ele demonstra uma linguagem livre de orgulho espiritual. Paulo foi um homem que chegou aí até o terceiro céu. Se você vê uma pessoa: eu fui lá ao terceiro céu, eu ouvi a voz de Deus. Quando ele narra a experiência dele, ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ele fala a experiência como se fosse de outro, porque ele podia dizer: eu que tive essa experiência. Ele diz: não, eu conheço um homem que foi. A humildade que esse homem narra das suas experiências. O homem que vai morar no paraíso respeita o próximo, porque ele também é a imagem de Deus. Ele sabe que, apesar dos homens terem defeitos, todos os homens foram criados pelo Senhor, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
A pessoa que faz parte do reino dos céus evita falar das falhas alheias, pois sabe que também é pecador. Meus irmãos, não faleis maus uns dos outros, né? Geralmente quem gosta de falar mal do outro é para diminuir, para que ele se exalte. O homem do céu tem uma autoestima equilibrada, reconhecendo suas virtudes e também seu defeito. Ele não se acha um miserável total. Sim, ele é um pecador, mas ele também sabe que tem virtudes. O apóstolo Paulo diz assim, acerca desse equilíbrio da nossa pessoa: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que pense de si mesmo, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele não é soberbo, mas ele também não é miserável. Ele pensa de maneira moderada. A pessoa que vai morar com Deus agradece pelas bênçãos de Deus e não vive em murmuração. Não, ele nunca tem do que se queixar, porque a graça do Senhor está sobre ele, a misericórdia do Senhor está sobre ele. Ele não é digno de receber absolutamente nada. Se ele recebeu, ele rende graças ao Senhor. Os falsos profetas, são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O homem que tem a cidadania celestial não é autossuficiente. Ele não diz assim: não preciso de ninguém. Não é verdade. Se você estiver na cama, se nós estivermos na cama, quem vai nos levar? Não é verdade? E mesmo que você tenha recurso para pagar um motorista, Uber, mas aquele motorista, mesmo sendo pago, é que vai te levar no transporte, ou quando você vai fazer um tratamento, procurar um médico, você está precisando de um profissional para te ajudar. Todos nós precisamos das pessoas. O orgulhoso diz: eu não preciso de ninguém. O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denigrir a soberba de toda beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Um homem orgulhoso não tem traço de cidadão dos céus, mas de detento do inferno. Diz: a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Então essa é a primeira marca, o perfil. O perfil do cidadão do reino dos céus. 2. A habilidade do Espírito Santo está presente no habitante da morada de Deus. Observe que ele diz: apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos que essa é uma habilidade, é um dom do Espírito Santo dado ao apóstolo Paulo. Então veja, o homem que vai morar no céu, ele recebe do Espírito Santo algumas habilidades, e dentre elas aqui um dom espiritual. O dom espiritual é uma capacidade para ajudar os irmãos a crescerem, a amadurecerem na graça, no conhecimento do Senhor. Quem foi alcançado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é habilitado pelo Espírito Santo com dons espirituais que indicam sua morada no condomínio de Deus. Assim diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente.
Todo crente é habilitado com um dom espiritual ou mais de um. Somente os remidos pelo Senhor são revestidos de poder pelo Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus, o que atesta que eles são residentes do paraíso de Deus. Você recebeu o poder do Espírito. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, né? Que não vem de vós, mas vem de Deus. Os que são regenerados pelo Espírito Santo através do Evangelho são por ele transformados e manifestam o fruto do Espírito, que deixa clara a sua cidadania celestial. Vejam essas operações. Primeiro, recebe dom. Segundo, recebe capacitação para testemunhar de Cristo. Terceiro, há na vida deles a manifestação do fruto do Espírito. E aí diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas coisas vão se manifestar no cidadão do reino de Deus. O homem do céu é instruído, lembrado e capacitado a viver de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo diz, Jesus, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Então o Espírito Santo que está em mim e você, nos lembra, nos habilita a andar no caminho do Senhor. Então é uma prova de que nós pertencemos ao reino de Deus. O Espírito de Deus intercede pelos crentes que estão longe da sua pátria celestial, porque ele tem dificuldade de expressar suas necessidades. Até isso o Espírito Santo faz por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo confirma internamente na mente nossa, externamente no que nós falamos e no que nós fazemos, para as pessoas, que nós somos alguém que não é desse mundo, que nós fazemos parte de outro. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma coisa secreta, subjetiva, mas também é confirmada pelas palavras e pelas ações. O Santo Espírito, que habita no forasteiro celestial, lhe convenceu dos seus pecados e o leva a confessar e deixar todo o caminho proibido pelo Senhor, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Mas seguirá a luz da vida. A obra do Espírito Santo não é perfeita nesta vida, mas paulatinamente vai crescendo até chegar ao estado de glória, que é a perfeição. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. A gente sabe, sim, não é que a gente não tem defeito, mas, poxa, mudou muito na minha vida. A minha vida era complicada, mas desde o dia que eu conheci Jesus, houve uma mudança. Nós podemos atestar. Quem não foi alcançado pelo Evangelho de Deus não tem a operação do Espírito Santo em sua vida e não poderá entrar na morada de Deus, pois não é selado com o Espírito Santo da promessa. Sim, eu preciso desse Espírito, né? E o Senhor nos ensina: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. O perfil do cidadão do reino dos céus. Em terceiro lugar, ser escolhido pelo Senhor integra o requisito de habitante da morada de Deus. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e aí acrescenta, por vontade de Deus e do irmão
Timóteo. Veja que ele se tornou apóstolo não porque ele escolheu, mas Deus escolheu ele. Não só para uma função, mas Deus também escolheu ele para fazer parte do reino. Porque quando Ananias disse: Senhor, eu vou orar por aquele cidadão que persegue a igreja, o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para fazer parte do grupo que vai habitar nas mansões celestiais. Não depende de atributos pessoais, mas de ser escolhido pelo Senhor. Paulo não tinha atributo nenhum para entrar na igreja, porque ele era perseguidor da igreja, mas o Senhor escolheu ele. E em Efésios diz: assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Você não é penetra, não. Você está aqui porque Deus escolheu você antes mesmo de você nascer, para fazer parte da igreja dele. Coisa maravilhosa, né? O homem que terá acesso ao reino de Deus não estará lá por mérito humano, mas por vontade soberana do Senhor. Por que eu vou estar lá? Porque ele diz: olha, não fostes vós que escolhestes a mim. Você não me escolheu, não. Eu escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem, pela graça de Deus, foi contemplado para viver com o Senhor, não tinha nenhum interesse em Deus, mas porque Deus teve interesse nele, ele os resgatou através de Cristo Jesus. O que Paulo foi fazer em Damasco? Prender. Aí Deus foi lá no caminho de Damasco e disse: Saulo, por que você me persegue? Ele nem pensava em ser da igreja, mas Deus já pensava nele antes da fundação do mundo, né? Ninguém aqui correu para procurar Jesus. Foi Jesus. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai nos pegou pela mão e nos levou a Jesus, com vontade ou sem vontade nossa, ele nos levou. Glória a Deus. A escolha divina para fazer parte do seu reino, não por causa da sua presciência. Algumas pessoas dizem assim: olha, Deus nos escolheu porque ele sabia que se botasse o pastor Cândido no meu caminho, eu iria aceitar o evangelho. Isso se chama presciência, conhecimento prévio das coisas. Não, Deus não nos escolheu por causa da presciência. Ele decretou que você devia fazer parte da igreja dele. Não é porque ele sabia, porque nesse sentido ninguém ia procurar o Senhor, mas ele escreveu no seu livro: esse menino é meu e eu quero ele na minha igreja. Está contratado. Louvado seja o Senhor. Deus providenciou que seu filho tornasse possível que os escolhidos pudessem viver com ele. Cito de novo: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesta vida, os escolhidos de Deus são protegidos e sustentados pelo Espírito Santo para que possam chegar às mansões eternas. Selou e agora está guiando você para chegar lá. E você ouviu: vinde, benditos do Pai, possui por herança o que está reservado para vós. Os escolhidos de Deus nesta vida são reconhecidos através da doutrina ensinada pelos apóstolos e profetas. Quem é escolhido crê na mensagem apostólica, crê na mensagem dos profetas. Quem é escolhido vive em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os eleitos de Deus vão se submeter ao evangelho. Quem é escolhido aceita o evangelho. Quem é escolhido ama a Deus. Quem é escolhido ama o próximo. Quem é escolhido vai entrar no reino dos céus. Os eleitos de Deus vão amar seus irmãos em Cristo. Então são essas marcas aí do escolhido de Deus. O perfil do cidadão do reino dos céus. Quarto,
ser separado da humanidade caída, faz parte do habitante da morada de Deus. Observe o versículo 2, leamos todo o versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Essa primeira palavra que aparece aí, aos santos, Paulo se referindo aos colossenses, chama-lhe de santos, significa separados. Esse é o significado da palavra santo. Todos os homens são impuros para habitar com Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pela providência divina, alguns são purificados pelo sangue de Cristo para poderem entrar no paraíso. Então Deus resolveu aspergir o sangue de Cristo sobre os seus escolhidos para lavá-los e torná-los possíveis de entrar no novo céu e numa nova terra. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No passado, não tão distante, antes da nossa conversão, éramos cidadãos do reino das trevas, do império das trevas. Mas Deus, por misericórdia, nos separou, nos resgatou para participarmos do seu reino. E Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele separou você, você é separado, é vaso consagrado ao Senhor. É como a tribo de Levi, separa os levitas, eles são meus, são os meus servos. Nós andávamos no caminho da desobediência ao Senhor, mas Ele nos arrancou e nos colocou no caminho da santidade que conduz ao paraíso. Estando vós mortos e nos vossos delitos e pecado, Ele vos deu vida. Estávamos presos às correntes e crenças e de comportamentos proibidos pela palavra do Senhor, mas Ele, por amor, quebrou essas correntes, escreveu sua lei em nosso coração para podermos ter acesso ao reino de Deus, né? Diz, Ele tirou o coração de pedra e nos deu um quê? Um coração de carne. Colocou o seu espírito, escreveu a lei e agora faz com que nós andemos nos seus caminhos. O selo do Espírito Santo está sobre todo aquele que foi separado por Deus e para Deus. Quando você creu no Senhor, você foi carimbado com o Espírito Santo da promessa. Agora você é de Deus. Os que foram separados pelo Senhor vão ter aversão, nojo, as crenças que estão em desarmonia com as Escrituras. Os santos de Deus não andam atrás dos prazeres pecaminosos, mas buscam fazer tudo o que agrada ao Senhor. Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os santificados pelo Espírito de Cristo terão uma linguagem sadia e que promovem graça aos que o ouvem. Chega de nome feio, chega de falar besteira. Agora o Espírito Santo purificou os nossos lábios. Lembra que a brasa do altar pegou em Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor pegou a brasa viva e colocou. Não sai da vossa boca nenhuma palavra podre, né? É mudança de linguagem. Os separados pelo Senhor vão perseverar no caminho que agrada a Deus. Vão continuar nessa jornada. Perfil do cidadão do reino dos céus. Em quinto, a fé e fidelidade a Cristo estarão presentes no habitante da morada de Deus. O versículo 2, leiam de novo. Pode ler. Disse,
aos fiéis. Essa palavra fiel significa fé. Seja fé em Cristo, ou seja, fidelidade a Cristo. Eu não só creio em Cristo e sua palavra, mas eu serei ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todo verdadeiro cidadão dos céus tem sua fé exclusiva em Cristo para a sua salvação, o que lhe dará direito à entrada no reino dos céus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé salvadora é um dom de Deus que é concedida aos que Deus escolheu antes da fundação do mundo para estarem com Ele no seu reino. Pela graça, por meio, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé salvadora chega ao cidadão celestial através do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando se tem a fé salvadora, a pessoa crê ser verdade o que é revelado nas Escrituras Sagradas, e em especial que só Jesus Cristo pode salvar. Quem tem esta fé salvadora vai evidenciá-la através da obediência às palavras de Deus, que demonstra uma fé viva e verdadeira. A fé sem obras é morta. A fé salvadora pode ser abalada devido às provações e tentações, mas nunca será destruída. Sim, a gente fica oscilando na fé, mas nós vamos perseverar, porque isso está dentro de nós. Os que foram abençoados por Deus com a fé salvadora vão demonstrar fidelidade ao Senhor no dia a dia. Não é só dizer eu creio, porque muitas pessoas estão dando profissão de fé falsa. Ele crê e obedece ao Senhor, não é? Os que foram contemplados com a fé salvadora serão conhecidos por sua fidelidade não só a Deus, mas nos relacionamentos pessoais. Lembra de José? José achou mercê diante de Potifar, porque era um homem que demonstrava fidelidade na administração, inclusive não aceitou nem deitar com a mulher dele, né? Por causa da sua honestidade. Assim é o crente, não só com Deus, mas também com os homens. Sem a fé salvadora, ninguém entrará no reino dos céus. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perfil do cidadão do reino dos céus. Sexto, ser membro da família de Deus integra o habitante da morada de Deus. Versículo 2 diz: aos santos e fiéis, o quê? Irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Eles são chamados de irmãos. Eles não são irmãos no sentido de sangue, mas são irmãos em Cristo Jesus. E se eles são irmãos de Cristo, eles fazem parte da família de Deus. Os homens não são filhos de Deus, mas criaturas criadas pelo Senhor. Por isso, não são aptos para habitar nos céus. Quem não faz parte da família de Deus, não entra. Então, todos os homens estão impedidos de entrar. Os homens que irão morar com o Senhor precisam ser adotados por Deus. Então Deus precisa descer e dizer: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso para a minha família. Estávamos no orfanato, todos nós, e Deus resolveu nos escolher e nos adotar. Que maravilha, né? Diz o João: veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A adoção divina não é uma obrigação por parte do Senhor, mas uma graça que Ele concede a alguns da humanidade caída. Ele não tinha obrigação de adotar ninguém,
mas ele resolveu adotar e veio e nos visitou e nos colocou em sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condição humana influencia a Deus a nos adotar, mas unicamente por sua vontade soberana. Estava vendo uma cena na rede social, o menino queria adotar um cachorrinho, aí saiu tinha um pitbull balançando um rabo assim, me adote, me adote, me adote. E nós já tivemos experiência em trabalhar com órfãos, né? Eles ficam ansiosos assim quando vem uma pessoa visitando, eles dão todo o carinho, toda a atenção para ver se sejam adotados. Não foi o nosso caso, a gente nem queria saber de entrar na família de Deus, mas Deus nos quis e nos adotou para a glória do seu nome. Pessoas rebeldes, né? Os homens que são agraciados com a adoção divina têm sua natureza transformada pela ação do Espírito Santo. Não é só no papel, não. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Muda a nossa natureza. Todo aquele que for adotado por Deus vai revelar fé na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Os que foram adotados por Deus serão um promotor da reconciliação do homem com Deus e do homem com o homem. Não só você aceita o Evangelho, mas você agora vai falar do Evangelho para que outros também façam parte. Os filhos de Deus não usam indevidamente o corpo, mas glorificam ao Senhor através das suas ações corporais. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Os filhos de Deus se submetem à palavra do Espírito de Deus. Quem é filho, obedece ao Pai, obedece a palavra do Pai. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A antipatia que os homens caídos exibem contra nós revela que somos filhos de Deus. Sim? Por isso que o mundo não nos compreende, porque nós temos uma nova natureza, nós somos de uma outra família e eles acabam, então, sendo agressivos muitas vezes. Amor pelos irmãos e ser uma pessoa justa certifica que somos filhos de Deus. Diz João: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Em último lugar, perfil do cidadão do reino dos céus. Ter a graça e a paz de Deus demonstram ser habitantes da morada de Deus. Novamente, o versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Essa pessoa tem graça e tem paz. Somente os remidos pelo Senhor foram abençoados com a graça da salvação. A graça que repousou em Maria, salve agraciado, o Senhor é contigo, repousou em você também. Você é um agraciado, você é cheio de graça, está cheio de graça. Deus derramou a graça sobre a sua vida, sobre a nossa vida. A graça salvadora significa que o homem é salvo unicamente por um favor não merecido da parte de Deus. Eu estou aqui não porque eu mereço, mas porque Deus resolveu me salvar. É graça sobre graça. O homem que foi alcançado pela graça salvadora reconhece seu demérito e a generosa graça de Deus concedida a ele. Não temos mérito, irmãos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem conquistado pela graça de Deus não será soberbo diante de Deus nem perante os homens. Eu estou aqui na presença não porque eu sou isso ou aquilo, é porque Deus foi misericordioso comigo. Éramos inimigos de Deus. Aí vem agora a palavra paz. Éramos inimigos de Deus,
mas através de Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus, pelo seu sangue. Deus tirou, removeu a barreira de separação entre nós e o Senhor. Deus não está mais zangado conosco, não está mais irado, e podemos nos aproximar dele sem receio algum. Venha, meu filho, venha para a minha presença, fale comigo, porque eu não estou mais irado contra você. Além de sermos amigos de Deus, usufruiremos da paz de Deus, porque paz com Deus é que nossos pecados foram perdoados. Agora, paz de Deus significa que mesmo nas lutas você vai ter paz, porque a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. Os que foram alcançados pela graça e paz de Deus vão comunicar aos homens que o caminho para obtê-las é crer no Senhor Jesus. Concluo. Primeiro, preste atenção. A cidadania celestial pode ser averiguada pelo próprio indivíduo, através do coração, do seu interior, das suas palavras e atos. Então você pega esse texto e veja se no seu interior, nas suas palavras e nos seus atos, a graça e a paz e os outros itens que eu mencionei se fazem presentes. Se fazem, joia, você vai entrar lá nos céus. O próximo pode notar pelo estilo de vida e das atitudes conforme as circunstâncias da vida nossa, a nossa cidadania. Então, olha, o seu vizinho diz assim, esse fulano não é crente, não. Olha, pare para pensar um pouquinho, porque ele consegue ver alguma coisa que você não está vendo. Se é para ser crente como esse fulano aí, eu prefiro ficar aqui. Então, a pessoa precisa repensar aí o seu evangelho, viu? Quem está vivendo em pecado não poderá ter essa segurança de cidadania celestial, porque as suas obras o condenam. Ele está ferindo a consciência. É preciso andar em novidade de vida para ter a certeza. Os crentes novos são menos seguros quanto à sua cidadania celestial pela falta de conhecimento e experiência cristã. Uma pessoa que aceitou o evangelho, ele vai ter essa insegurança, porque ele ainda não praticou o evangelho, não conhece o evangelho, mas na medida que ele vai crescendo, ele vai se firmando mais na verdade. Devemos, conforme nossa cidadania celestial, para não passar por essa vida, devemos confirmar nossa cidadania celestial para não passar por essa vida como meros religiosos. Tem muita gente que está na igreja que não vai entrar no céu, porque só foi de igreja, mas não foi de Deus. E importa, mais do que ser de igreja, ser de Deus, andar com Deus. Quem tiver consciência que não faz parte do povo de Deus, deve urgentemente procurar Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar acesso ao reino de Deus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe.